Olá, meninos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente ver algumas características, alguns conceitos importantes da biotecnologia e genética, bem como fazer, resolver com vocês a atividade referente a esse conteúdo. Vamos lá? Então, gente, vamos começar falando da biotecnologia, né? Quando a gente fala de biotecnologia e da engenharia genética, é preciso entender alguns conceitos que envolvem elas duas, tá? Então, a biotecnologia consiste, num conjunto de técnicas que vai permitir a seleção, manipulação e também a modificação de alguns organismos ou parte destes, tá? Então, a seleção e utilização desses organismos que tenham, características interessantes para nós ou para grandes populações ocorre desde muito tempo, desde a utilização de fungos, na produção de pães ou na seleção, artificial para frutas com melhores sabores. Então, a engenharia genética, já com o avanço da biotecnologia, possibilitou, modificações em vários materiais genéticos, tá? Então, essa engenharia ela é voltada, para a manipulação direta dos genes de um organismo, geralmente através de técnicas que são artificiais. E essas técnicas elas têm o objetivo de melhorar ou criar produtos e organismos, procurando sempre um melhoramento genético. Então, a gente teve a descoberta de algumas enzimas que foi essencial para que os trabalhos da engenharia genética eles pudessem acontecer. E a primeira enzima que a gente vê é as enzimas de restrição, que são enzimas responsáveis por cortar o DNA, em determinados pontos, e ela também é capaz de reconhecer uma sequência específica dos nucleotídeos, e faz o corte da molécula naquele ponto específico. Uma outra enzima que é bem importante é a enzima DNA ligase, tá? Então, são enzimas que unem, os fragmentos de DNA e tem o objetivo, de produzir as moléculas recombinantes, tá? Então, a gente pode ver aí na imagem, que a gente tem um esquema que atua, fazendo o encaixe perfeito aí das moléculas recombinantes. Com isso, a gente já entra, no conceito de DNA recombinante e transgênico, tá? Então, quando se liga um trecho de uma molécula de DNA em outra molécula, nesse caso a gente tem um DNA recombinante, tá? Então, a partir das enzimas de restrição, é possível cortar os pedacinhos lá da molécula de DNA e depois com a enzima da DNA ligase, a gente consegue uni-los com a outra molécula, tá? Então, com isso é possível, manipular geneticamente os organismos, criando esses organismos que são geneticamente modificados, que também podem ser conhecidos como transgênicos, embora exista uma diferença que nem todo organismo que é geneticamente modificado é transgênico, tá? Mas os transgênicos são, sim, geneticamente modificados. Então, um exemplo, que a gente pode ver que trata-se de coisas diferentes, os organismos transgênicos e os organismos geneticamente modificados, é um exemplo de um diabético, que recebe genes humanos para a produção de insulina como uma forma de tratamento, Então, nesse caso, ele passa a ser um organismo geneticamente modificado, mas não um transgênico. Por quê? Porque ele não recebeu esses genes de uma outra espécie, certo? Então, a transgenia, é a técnica de introduzir o DNA de uma espécie no DNA de uma outra, tá? Então, associe sempre a essa questão de diferença de espécies quando a gente tem um organismo transgênico, tá? Então, por exemplo, a gente pode usar, genes humanos para a produção da insulina e com isso a gente utiliza uma bactéria que recebe esses genes, e começa a sintetizar a insulina humana. Então daí sim seria um exemplo de um organismo transgênico, certo? Então os transgênicos eles têm como objetivo, melhorar a produção. Às vezes eles causam diversos debates sobre a influência na saúde humana e no meio ambiente. Então às vezes os organismos transgênicos são
interessantes, mas em outras horas nem tanto, né? Porque eles podem ser geneticamente modificados para que, por exemplo, tenha um pouco mais de resistência a algumas pragas. E com isso a gente começa, nesse caso, né, a gente acaba se alimentando desses seres, né, esses que foram seres no caso de alguns vegetais, né, e tudo mais, alimentos em si, que pode ter sido modificado, isso pode ser um pouco nocivo à nossa saúde. Então, mas um outro conceito, né, que aparece muito no estudo da biotecnologia com a genética é o conceito das células tronco. Então, vocês podem encontrar muito esse termo em algumas questões, tá? Então, também são conhecidas como células estaminais, tá? Se caracterizam pela capacidade de se transformar em diversos tipos de tecido que formam o corpo humano, tá? Mas a gente possui dois tipos, né, de célula-tronco. Primeiro, a gente tem as adultas, né, que seriam células-troncos extraídas quando a pessoa já está, né, mais adulta, tá? E as células-tronco embrionária, que elas podem ser, nesse caso, encontradas quando a gente tem a formação do feto, certo? Então, as adultas, elas são encontradas em várias partes do corpo humano, né? Porém, não utilizadas muito para fins medicinais, certo? A capacidade de se transformar em outro tecido ela é bem menor. Já as embrionárias, sim, elas são, né, ótimas porque elas têm uma grande capacidade de transformação em qualquer tipo de célula, tá? Então, quando a gente ouvir falar em células tronco, né, a gente tem que associar que a questão da célula tronco adulta, ela não é tão boa, né, para fins medicinais como a embrionária, que é realmente que a gente tem interesse. Então, só para finalizar, né, eu vou explicar para vocês o que seria o projeto Genoma, que também é um termo que pode aparecer muito em questões de biotecnologia e genética, tá? Então, para alguns pesquisadores, né, o genoma seria apenas o código genético de qualquer ser humano, tá? Então, no material genético que carregamos, a gente pode encontrar todas as informações sobre o desenvolvimento e funcionamento do organismo do ser humano. E esse código ele está presente em cada uma de nossas células, que são, né, os 23 pares de cromossomos que a gente tem, nesse caso, todas as informações codificadas através do nosso DNA. Agora vamos lá, né, comigo na resolução das questões. Vamos lá? Então, a questão 1 tem o seguinte enunciado. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para este de um gene de interesse retirado de um outro organismo de espécie diferente. Beleza. Então, a característica de interesse será manifestada em decorrência de quê? Então, como a gente já viu, né, e como está dizendo aí no enunciado da questão, os transgênicos eles são formados a partir da inserção, né, de genes de outra espécie. Então, ao colocar esse gene através da técnica, né, de DNA recombinante, a gente consegue sim que ele seja transcrito em uma molécula de RNA e posteriormente seja traduzido a uma proteína. Então, a gente pode, né, obter uma proteína através da técnica, né, do DNA recombinante, transcrevendo ele para uma molécula de RNA. Então, sendo assim, a gente pode concluir, né, que a resposta correta seria a alternativa E. Então, na tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir lá do DNA recombinante, né, para a gente produzir, nesse caso, uma proteína. A questão 2 tem o seguinte enunciado. Apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um indivíduo idêntico, né, ao que o originou. Algumas vezes ela é realizada para produzir células-tronco para o tratamento de algumas enfermidades. Então, esse último tipo de clonagem, ele é conhecido por... Então, no caso, seria clonagem in vitro, não, que não seria um tipo de clonagem que é feita em laboratório, então não necessariamente. Clonagem reprodutiva, não, que justamente a clonagem reprodutiva tem a capacidade de gerar um indivíduo idêntico, né? Clonagem multiplicadora também não tem essa finalidade,
tá? Então, nesse caso, como seria para tratamento de algumas enfermidades, a resposta correta é a alternativa D de dado, clonagem terapêutica. A questão 3 foi do Enem 2014. Ela fala o seguinte: em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, do ponto de vista, né, biotecnológico, como a planta representada na figura ela é classificada. Então, primeiro a gente teve a bactéria, né? Então, essa bactéria tinha o gene de interesse, tá? E aí a gente continuou, né, o processo com o isolamento desse DNA bacteriano, a clonagem desse DNA, a extração do gene de interesse, né, a fabricação do gene e a inserção em plantas, né, em tecidos da planta. Então, uma coisa que a gente já pode ver de cara é que a gente teve uma espécie, né, utilizada, né, o seu DNA de interesse, ali, seu gene de interesse foi utilizada para aplicação numa outra espécie. Então, isso é bem característica de uma, né, do ponto de vista biotecnológico, ela é representada, essa planta, como sendo uma planta transgênica. Portanto, né, a alternativa correta seria a alternativa E. A questão 4, né, pergunta. Ela diz, né, a palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Bayer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert, né, passaram a produzir a insulina humana por quê? Porque receberam o quê, né? Então, a alternativa A diz que receberam uma sequência de DNA codificante, né, de insulina humana. Realmente a gente conseguiria, nesse caso, né, que elas produzissem essa insulina através da sequência de DNA codificante, tá? Então, ela recebeu a proteína sintetizada por células humanas, nesse caso não, tá? Um RNA recombinante, não, porque ele não recebeu em forma de proteína. Então, a gente também já tira a alternativa D, que é do RNA mensageiro. Ou um cromossomo da espécie humana. Também não, né, gente? Um cromossomo da espécie humana seria incompatível com o cromossomo de uma bactéria. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, né? Porque receberam a sequência de DNA codificante de insulina humana. A quinta questão fala que a biotecnologia é um conjunto de conhecimentos que permitem a utilização de agentes biológicos, né? Organismos, células, organelas, moléculas, para obter bens ou assegurar serviços. Então, sobre o tema, analise as afirmações a seguir. Então, a primeira afirmação. As técnicas biotecnológicas possibilitam à indústria farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir os antibióticos, por exemplo. Então, a gente sabe que sim, a ciência, né, da biotecnologia ela tem essa capacidade de ajudar, né, na indústria farmacêutica a cultivar esses micro-organismos para os antibióticos. Segunda afirmativa diz que a engenharia genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção de hormônio, né, de crescimento e insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos, organismos, né, transgênicos. Então, tudo que essa afirmação está dizendo é realmente, né, verdade. Então, ela busca substituir alguns métodos tradicionais, né, que tem aí na produção de tanto de hormônio, de insulina, tá? E também ela pode obter produtos novos, que são os organismos transgênicos. A terceira afirmativa fala: hoje, a utilização de plasmídios bacterianos restringe-se, né, à produção de novos medicamentos. Então, gente, essa alternativa, ela é falsa, porque na verdade os plasmídios eles são bastante utilizados, né, em técnicas de biotecnologia. Ao se inserir um gene, né, de interesse nele, a bactéria o transporta e insere esse genoma em outros organismos, né? Então esses plasmídios, quando se integram aí ao cromossomo bacteriano,
eles são chamados de episomas. Então, essa alternativa ela está incorreta. A quarta afirmativa, né? Através de técnicas biotecnológicas, é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas. Então, no caso, é a ação, né, de bactérias, e essas bactérias elas podem ser agentes, né, modificados aí para aumentar ainda mais o rendimento do tratamento dessas fosses, desses despejos sanitários. Então, a alternativa está correta. A última alternativa diz que a aplicação da biotecnologia ela está limitada à área médica e de saúde. Então, a gente sabe que não se limita só a essas duas áreas, né? A gente tem aí a área alimentícia, né? A indústria alimentícia, então, que é um grande, forte demais, né? A questão da agropecuária. Então, a gente sabe que a biotecnologia não se limita apenas à área médica e saúde. Então, nesse caso, né, a alternativa correta seria a alternativa A. As afirmativas corretas são 1, 2 e 4. Então, por hoje, ficamos por aqui. Então, até a próxima aula. Estudem e fiquem em casa. Beijo a todos.